Olá, eu sou Denise Brito e este é o meu projeto da disciplina de Mineração de Dados do Departamento de Ciência da Computação da Universidade Federal de Minas Gerais. Mineração de subsequências em uma série de grafos induzida por rótulos nos vértices. Seja S uma série temporal de grafos onde cada GI é um grafo não direcionado com rótulos nos vértices e todos os grafos possuem mesma estrutura, apenas os rótulos mudam com o tempo. Além disso, os IDs dos vértices são os mesmos em todos os grafos. Esse é um exemplo de uma série com 5 vértices e 3 tipos de rótulos. Os principais objetivos deste trabalho foram encontrar subsequências frequentes em uma série de grafos e prever rótulos ausentes de vértices de acordo com os padrões encontrados. Aqui está um exemplo de uma série de tamanho 4, ou seja, com 4 instantes de tempo. Os padrões 2L2, 3L2, 2L2, 3L2 e 1L1, 2L2 possuem tamanho 2 e aparecem duas vezes. O primeiro padrão é encontrado nos grafos 1 e 3 e 3 e 4, e o segundo padrão nos grafos 1 e 4. É importante notar que é permitido que exista um intervalo entre dois instantes de tempo consecutivos em um padrão. A aplicação de interesse consiste em mapear cidades em vértices, em que seus rótulos representam a incidência de determinada doença. Deseja-se encontrar padrões de incidência em relação a um conjunto de cidades próximas ou vizinhas. Os principais trabalhos relacionados encontrados são estes que apresentam os algoritmos de trace e freeze. No entanto, eles resolvem o problema de encontrar subsequências frequentes em um conjunto de séries de grafos e não podem ser aplicados diretamente no contexto deste trabalho. A base de dados utilizada consiste no número de casos de dengue notificados nas cidades brasileiras, que foram categorizados e agrupados da seguinte forma. O rótulo atribuído corresponde à maior incidência no período agrupado de 4 semanas, sendo que 2 indica alta incidência, 1 média incidência e 0 baixa incidência. Para cada cidade, assume-se que seu rótulo é influenciado apenas por sua EGONET, que corresponde ao subgrafo induzido pelo vértice ego e seus vizinhos diretos. Para cada cidade, sua EGONET é copiada dos grafos originais, formando uma nova série. Note que é importante que os padrões encontrados incluam o vértice ego. Neste exemplo, são mostradas duas séries extraídas da série original, que é a primeira. A segunda série corresponde à EGONET do vértice 5 e a terceira à EGONET do vértice 3. Suponha que foram geradas todas as subsequências distintas de tamanho L da série original. A frequência de um padrão também de tamanho L é incrementada em 1 para cada subsequência onde o padrão é encontrado. Essa estratégia garante que a frequência de um padrão seja contada da maneira correta. Por exemplo, o padrão 2L2, 3L2, 2L2, 3L2 é procurado em todas as combinações possíveis de dois grafos, G1, G2, G1, G3, G2, G3 e assim por diante. Depois que os padrões frequentes são encontrados, é possível gerar regras de associação da forma A implica B, onde o lado direito da regra deve ocorrer na série após o lado esquerdo. Para prever rótulos ausentes, são selecionadas apenas as regras cujo lado direito corresponde ao vértice ego. A lista de cidades vizinhas foi obtida com o pacote MapsBR para R. Como apenas os rótulos mudam na série, é possível representá-la como uma série de conjuntos de estados e minerá-la com o algoritmo CSPADE. A implementação usada do CSPADE está contida no pacote A-Rules Sequences, também para R. Para os experimentos foram escolhidas 10 capitais de estados brasileiros, e a definição de vizinhança usada é de cidades que dividem fronteiras. Essa não é a única definição possível, existem outras, como a distância dos centroides das cidades abaixo de um determinado valor.
O intervalo máximo entre dois instantes de tempo consecutivos em uma subsequência foi variado entre 0 e 2. O suporte, após algumas tentativas iniciais, foi fixado em 0.1 e a confiança das regras em 0.3. Os tamanhos de padrões testados variaram de 1 a 6, mais ou menos correspondendo de um mês a um semestre. Nesta tabela estão os números de padrões frequentes encontrados que são relacionados ao vértice ego. Das 10 cidades escolhidas, houve problemas de execução apenas para São Paulo, que possui mais municípios vizinhos e demandou mais memória. Infelizmente, todos os padrões encontrados possuem tamanho 1, o que quer dizer que não é possível gerar as regras de associação para fazer a previsão de rótulos. No entanto, alguns padrões interessantes foram encontrados. Como os dados são esparsos, o que quer dizer que a maioria dos rótulos é zero, padrões interessantes nesse contexto são aqueles em que algumas cidades em uma região possuem um rótulo 1 ou 2. Esses padrões podem servir como uma análise exploratória de uma relação espaço-temporal nos casos de dengue de cidades próximas e podem ajudar a explicar como as epidemias se espalham, dando ideias para a construção de outras técnicas de previsão.